Lucas capítulo 15. Bom, antes de lermos essa escritura, nós vamos ler a partir do versículo 11. Uma história muito conhecida de todos nós. Mas antes de começarmos a lê-la, eu queria levantar aqui algumas perguntas, acaso se você já fez algumas delas. Como você vê a Deus? Você se aproximou de Deus apenas porque temia o castigo? Ou porque foi conquistado por seu amor? Você o vê como um juiz severo ou como um pai amoroso? Para você, Deus é mais real do que o seu melhor amigo? Ou uma presença distante que raramente parece se interessar pelas questões da sua vida? Com que frequência você se descobre duvidando do amor de Deus por você? Você tem certeza de que Deus o ama com a mesma intensidade com que ama as outras pessoas? Quando surgem dificuldades, você duvida do amor de Deus por você? Lucas 15, versículo 11, diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bom, quando lemos essa parábola, tradicionalmente a chamamos de a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. Esta talvez é uma das mais emocionantes histórias que Jesus contou. Possivelmente porque quando ela é contada, a maioria de nós se identifica com o filho perdido e com esse amor com que o pai o recebe. E o fato da gente enfocar a nossa atenção no filho faz com que a gente passe despercebido para a coisa mais importante que Jesus está ensinando aqui nessa parábola. Porque o personagem central dela, como nós vamos ver aqui, é o pai. E talvez essa parábola poderia perfeitamente ser chamada a parábola do pai incrível, como nós vamos ver adiante. Jesus contou essa parábola a fim de pintar um quadro para nós de como é o seu pai. A ideia é essa. Jesus está querendo nos ensinar quem é o seu pai. Muito bem. É uma história, no mínimo, curiosa, porque um jovem chega para o seu pai e falou: ô velho, me dá minha grana aí que eu vou sair fora. Tem jeito? Não foram essas palavras que ele usou, mas quando você lê o relato, era isso que ele estava fazendo. E a verdade é que aquele filho estava ali cobiçando as riquezas do pai. O pai, para ele, era um meio dele adquirir aquilo que ele queria. E aí começa a história com uma reação extraordinária do pai. Após um pedido como esse, sabe o que o pai faz? O pai dá o que o filho pediu. Você que é pai, ou se você é filho, também, bom, certamente você é filho. Pensa na situação, você chegar para o seu pai e falar: pai, estou precisando de grana, eu quero minha parte da herança agora. E eu estou falando sério. Se você ainda tiver dente na boca, o que é que você acha que seu pai vai falar para você? Ou você que é pai, que já tem filhos mais crescidos, seu filho chegar para você e falar assim: aqui, eu quero a minha herança, vende aí suas coisas aí, seu carro, não sei o que, e me dá a minha parte. Você daria? Você daria metade da sua aposentadoria lá
para o seu filho, a parte que cabe a ele para o seu filho? Você venderia o carro, venderia suas terras, venderia sua casa, arrumava o dinheiro e falasse para ele: toma, filho mais jovem. Eu acredito que a maioria dos pais não faria isso. Imagina, um moleque rebelde, irresponsável, vou pôr grana na mão desse menino? De jeito nenhum. Mas Jesus nos conta uma parábola cuja a história do seu pai, o pai concedeu o que o filho queria. Pegou a parte que caberia ao filho mais jovem e deu ao filho. E deu a ele. Mesmo sabendo que era um menino imaturo, irresponsável, que talvez não queria trabalhar, ele deu dinheiro para o filho. Imagina! A mim, humano, imperfeito, não me parece muito sábio uma atitude dessa. Mas o pai o fez. Em sã consciência, eu acho que um pai não faria isso. Talvez o repreenderia severamente e ainda o obrigaria a ir trabalhar sem muita conversa. Imagina que afronta. Queria logo que você morresse logo para você me dar a minha parte. Que ousadia! Mas o pai divide a herança e dá a parte para o filho caçula. Quem de nós ousaria fazer uma coisa dessa? Que tipo de pai é este que Jesus estava pintando para nós? Caminhando um pouco mais na história, o menino juntou tudo que era dele, pegou o dinheiro e foi para longe. E gastou, e esbanjou, e fez de tudo. Até o dinheiro acabar completamente. E ele começar a passar fome. E comer uma comida que era pior do que a comida dos porcos. Talvez esse menino não imaginou que o dinheiro ia acabar um dia. Mas acontece um outro dado aqui que Jesus nos ensina sobre esse pai espetacular. O que o pai faz? Sabendo do filho, estava passando fome, passando dificuldade, o pai fica em casa, na fazenda, fica lá esperando. Meu Deus do céu, Jesus! Não estou entendendo. O que você está querendo nos falar a respeito desse pai? Porque qualquer pai amoroso, sabendo que seu filho está passando por dificuldades, certamente sairia correndo para ir lá atendê-lo. Qualquer pai amoroso iria lá atrás dele e diria: meu filho, pare de gastar, volta, aproveite se ainda tem um pouco de dinheiro, invista no seu futuro, invista no trabalho ou na escola. Ia lá e alertar o filho, para que o filho parasse de seguir aquele caminho que ele estava seguindo. Mas na história que Jesus nos conta, ele diz que o pai não fez nada disso. E cá para nós, você que é pai, você que é mãe, se você souber que seu filho está passando uma dificuldade em algum lugar, a escola liga, seu filho está com febre, você sai louco para ir lá na escola, pegar o menino, levar o remédio, Imagina você saber uma situação como essa.
crítica que seu filho está passando. É muito mais difícil você ficar e esperar do que você ir de encontro e suprir as necessidades do seu filho. Se quer ir atrás dele para repreendê-lo. Você é um menino tolo. Eu sabia que isso ia dar nisso, nessa situação que você se encontra. Agora que eu falei com você, volta para casa. Não. O pai fica em casa, esperando. E a pergunta é: o que esse pai estava esperando? O que será? O pai estava esperando algo maravilhoso acontecesse. Que seu filho voltasse a ter juízo. Podemos imaginar como aquela espera foi cheia de ansiedade. Talvez demorou anos para esse menino gastar o dinheiro. Imagina o que é você ficar esperando seu filho voltar, dia após dia. E o relato de Lucas nos diz que quando o menino aparece ao longe, que o pai o avista, possivelmente aquele pai estava ali com a mão no trabalho e o olho na estrada. Quando ele olha para a estrada, que ele vê, ele fala: aquele ali é o meu menino. Ele sai correndo, desesperado, com toda a velocidade que ele poderia ter para ir de encontro a seu filho. E quando ele encontra, cheio de compaixão, ele o abraçou, o beijou. Que cena extraordinária é essa que Jesus nos conta? O pai estava esperando seu filho todo o tempo. E quando o menino chegou, ele não ficou lá na varanda do casarão, de braços cruzados, esperando o menino passar ali na frente dele, cabisbaixo, esperando implorá-lo comida. Talvez muitos de nós faríamos isso. Mas esse pai, ele não fez isso. Esse pai poderia ter dito para esse menino: você aprendeu a lição? Agora você aprendeu? Talvez a maioria de nós ou de nossos pais falaria isso. Não esse pai. Não foi isso que esse pai fez. Sem hesitar, ele saiu correndo. Era possível que o filho estivesse pensando que o pai desejaria descarregar sobre ele toda a sua ira. Por isso, talvez, ele se apressou a dizer: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus escravos. Não sei se está fresco na sua memória sobre o que o pai falou nessa hora. O pai não falou nada, não era nem assunto de conversa, apenas o abraçou e o beijou. E tomado de tanta alegria, porque o filho pelo qual ele tanto esperava
finalmente havia encontrado o caminho de casa. Ele virou para os seus servos, que talvez viu aquele pai correndo. Na hora que eles chegaram, o pai vira para eles e diz: traga logo uma roupa nova, traga sandálias, pega o anel, põe nos dedos dele, pega o boi gordo e vamos festejar. Que incrível! Não fosse uma indagação que aconteceu nessa história, uma festa. Ô doutor, esse seu filho saiu, pegou dinheiro, gastou com um monte de mulher, gastou de tudo quanto é jeito. Esse menino merece uma coça, esse menino merece uma surra. Festa não. Como isto seria possível? Você fazer uma festa após o menino ter feito tudo que ele fez? Esse menino merece um castigo. Festa não. Aí fica a pergunta: que tipo de pai é esse que Jesus está pintando para nós? Vamos nos atentar agora um pouco sobre as atitudes desse pai, para a gente entender um pouco do amor de Deus. Um pai amoroso, como eu estava falando, dificilmente daria o dinheiro para o menino gastar uma herança antecipada. Dificilmente um pai, sabendo que seu filho estava sofrendo, não iria lá para acudi-lo. Alguns meses atrás a gente viu um pai indo na Cracolândia buscar seu filho lá, dependente do crack. Fazia isso constantemente. E muito menos após o menino ter saído, afrontado o pai, pedido a herança, gastado a herança, o menino voltar, esse pai tem esse tipo de atitude que Jesus nos conta que o seu pai teve. Ter recebido o menino com tanto afeto e ter festejado com tanto entusiasmo. E aí a gente pode pensar: o que esse pai queria com esses filhos? Com esse, a princípio. O pai queria que esse filho crescesse. Porque esse pai não queria simplesmente manter o filho dentro de casa. Porque se ele quisesse, ele nem tinha dado a herança. O pai queria que esse filho crescesse para entender algumas coisas que esse pai queria que eles entendessem. Se é assim, se o objetivo do pai era esse, talvez essas atitudes justifiquem essas ações que ele teve. Porque o pai poderia ter recusado a herança, ter impedido o filho de sair de casa. Mas o pai queria outra coisa. Imagina o que é. O filho quer o dinheiro, só isso que ele quer. Se você não dá, imagina como vai ficar o convívio em casa. O quão hostil esse menino vai continuar sendo. Porque ele não queria mais estar ali. Então, sabendo o pai disso, tá? Deixa o menino ir. E o pai percebe que não havia uma relação de afeto e de amizade dos filhos para com ele. Desse filho aqui em específico também, para com ele. O filho apenas via o pai com um objetivo de suprir os seus desejos e prazeres.
E não ia dar muito certo se o pai recusasse dar a ele o que ele queria. Por isso o pai deixou que seu filho pudesse aprender com a própria experiência, para descobrir quem seu pai realmente era. Eu acho isso uma coisa sensacional. Essa história tem a ver com a minha vida também. Não no primeiro momento lá de quando você se converte, Deus te recebe tudo, mas num dado momento da minha vida, 2003 para cá, eu também tomei algumas decisões de Deus, agora eu quero de certa forma seguir os meus próprios desejos, minhas próprias ideias, as minhas próprias opiniões, eu quero fazer as minhas próprias escolhas. E Deus, sabe o que ele faz? Tá bom. Pode ir. E a grande verdade é que Deus faz isso conosco. Eu sinto que também Deus fez isso comigo. E ao longo dessa trajetória que produz para nós uma experiência, isso também produziu uma experiência. Não sem dor, porque eu sou uma pessoa que, pelo menos desse período de 2003 para cá, fui me tornando uma pessoa muito sensível à crítica, a repreensões. E o resultado disso revelou essa fragilidade minha, a ponto também de querer me proteger de alguns. E o problema não está no alguns, está na minha própria sensibilidade, na minha própria hipersensibilidade a essas coisas. E me sentindo desconfortável dessa aproximação, por ter a expectativa que essa necessidade que eu tenho de ser tratado de uma forma sensível não fosse suprida. Isso também me levou a me fechar, de manter uma distância segura para que eu conseguisse continuar caminhando, né? E é verdade que isso não foi bom, né? E eu peço perdão a vocês por isso, por ter até dificultado, né, que mediante coisas que possivelmente vocês veem em mim, certamente veem, né, não me mostrar tão acessível para que vocês se aproximem, seja de que maneira for. Deus permitiu. Você quer ir? Então siga adiante, né? Peço perdão também ao Marcos, porque nesse período todo aí foram muitas faíscas. Um irmão que queria se aproximar e me amar. Peço perdão também à minha esposa, que talvez é a que mais sente o impacto, né, disso. Quando o pai deixou que seu filho fosse, ele tinha em mente que seu filho chegasse num ponto para ele ter juízo, para ele cair em si. E mesmo quando esse menino lá no meio de um sofrimento enorme, ele pensa em voltar, ele fala: meu pai,
Ele trata muito melhor os seus empregados do que eu estou sendo tratado aqui. Eu vou voltar para casa. As Escrituras dizem que ele caiu em si e voltou. Embora ele tenha caído em si e voltado para casa, feito o caminho de volta, ele ainda não sabia que tipo de pai ele iria encontrar. Havia caído em si, mas não foi neste momento que ele descobriu o quanto era amado por seu pai. E que nada do que ele havia feito naqueles anos comprometeria e tinha comprometido aquele amor que o pai tinha por ele. O pai da parábola desejava ter uma amizade íntima com seus 2 filhos. Queria que soubesse quanto eram amados. E queria sentir o amor deles em retribuição. Ele não queria a obediência dos filhos, mas sim queria o afeto. Pensa você como pai. Você quer um robô para fazer tudo que você quer? Ou você quer que seu filho demonstre amor por você, ternura? É isso que o pai está querendo. Sabendo que isso só aconteceria quando o filho entendesse verdadeiramente quem ele era. Esse pai arriscou tudo, deixando que o filho tivesse o que queria. Você quer seguir seu caminho? Pode ir. Você quer fazer do seu jeito? Pode fazer. O que você quer está nas suas mãos. Vá, eu deixo. Porque o que eu quero com tudo isso, que você entenda o quanto eu te amo. Foi preciso que o filho chegasse no fundo do poço para perceber o amor de seu pai. O amor explica por que esse pai deixou esse menino ir. Por que ele correu tanto para recebê-lo. Ele sabia que o filho já tinha sido punido por sua irresponsabilidade. E aí ele correu porque não queria que o filho sofresse mais nenhum instante. O sofrimento havia transformado e trouxe aquele filho de volta para casa. Mas nada importava. Deus sente o mesmo em relação a você. Deus quer que você saiba o quanto Ele te ama. Ele não está interessado na sua subserviência ou no seu sacrifício. Só quer que você saiba o quanto Ele te ama, na esperança de que você retribua com o mesmo amor. Esse filho, talvez a gente pode pensar, qual foi o momento que esse filho foi mais amado? Será que foi o momento onde o pai o recebe com beijos e abraços? Será que foi o momento quando o pai deixou que ele fosse? Será que foi quando o pai enfrentou os empregados, os irmãos, e ainda assim fez por ele tudo que ele queria fazer? A bem da verdade, que esse pai amou esse filho todo o tempo. O problema era que o filho não se sentia amado.
E a gente pode também viver se sentindo menos amado. Seja quando a gente quer pegar também a nossa herança e viver e sair por aí vivendo, a gente está vivendo como quem se sente menos amado. Quando a gente opta pelo pecado, a gente está vivendo como se fosse menos amado. Quando a gente se entrega às angústias da vida, aos problemas, e se sente oprimido por eles, a gente está se sentindo menos amado. Quando a gente começa a achar que Deus deseja que a gente passe por sofrimentos, a qualquer momento a casa vai cair para o meu lado, Deus vai me castigar, Deus vai me provar, Deus vai me fazer sofrer, a gente está vivendo como quem se sente menos amado. Ou então quando a gente tenta atrair a generosidade de Deus trabalhando como um escravo, a fim de que ele se sinta bem conosco. Estamos vivendo como menos amados, se sentindo menos amados. E aí podemos falar agora do irmão mais velho. No fim da parábola que lemos, ela nos conta que esse irmão mais velho estava com tanta raiva do pai por ter recebido o irmão, que ele se recusa a entrar na casa e a se juntar à comemoração. Ele havia passado tanto tempo com o pai, se negando a fazer tudo que o pai queria. Ele chega, na escritura nós lemos que ele trabalhava como um escravo. Mas mesmo assim, ele não tinha um relacionamento amoroso que o pai queria ter com ele. Embora fosse filho, ele vivia como um escravo, pronto para fazer tudo, como obrigação, como uma coisa que se não fizesse ia ter consequência. A vida inteira atendendo os pedidos do pai, e talvez até fazia de forma pesada, carregando um fardo de obrigação. O primeiro filho representa aqueles que se afastam de Deus, julgando-se no direito de sair em busca dos seus próprios interesses. O mais velho representa aqueles que trabalham duro para que Deus fique mais feliz com eles. Temerosos da punição que poderão sofrer se decepcioná-lo, e que jamais alcançam a intimidade da amizade que Deus deseja ter com eles. Não importa, qualquer uma dos dois filhos não conseguiram chegar onde o pai queria. Nenhum dos dois o amava. E era isso que o pai estava interessado. Jesus termina essa parábola de uma forma sensacional. O filho mais jovem sentado à mesa, saboreando a recém-descoberta da amizade com seu pai. E o filho mais velho do lado de fora, remoendo, talvez cheio de ressentimento. Que quadro! Será que esse filho mais velho ia acabar descobrindo o quanto era amado e vai se juntar à celebração que estava acontecendo dentro de casa? Ou será que ele ia continuar convencido da injustiça do pai e ficar ali com raiva, sozinho do lado de fora? A escolha dele
também é sua. Você saberia responder também essa pergunta? Você sabe quanto é amado? Pelo Pai? Abram comigo Efésios capítulo 3, versículo 16. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo de seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo aqui está nos chamando a atenção para a gente conhecer o amor de Deus. A altura, profundidade, largura, comprimento. Um amor enorme. Eu comecei fazendo algumas perguntas que eu quero repeti-las. Como você vê a Deus? Ele é um juiz que você teme todo o tempo? Ou você vê como o Pai amoroso? Você se aproximou de Deus apenas porque temia o castigo? Ou porque foi conquistado por seu amor? Se foi pelo castigo, comece a refletir, pedir a Deus para se revelar a você como Ele realmente é. Amoroso. Ele não é esse juiz severo. Ele é um Pai amoroso. Para você, Deus é mais real do que seu melhor amigo. É uma presença distante, abstrata, que raramente parece interessar pelas questões da sua vida. Com que frequência você se descobre duvidando do amor de Deus por você? Ore, peça a Ele, para que Ele te convença que Ele o ama. Você tem certeza de que Deus o ama com a mesma intensidade com que ama as outras pessoas? Quando surgem as dificuldades, você duvida do amor que Deus tem por você? Na verdade, essas têm sido um pouco de descobertas que têm feito muita diferença na minha vida. Deixar de pensar Deus como severo, carrasco, exigente, que quer a obediência a todo custo, para começar a compreendê-lo como um Pai que ama, acima de qualquer coisa. Se chegarmos aí, tudo vai ser diferente. Se não chegarmos aí, nada vai valer a pena. Deus é um Pai diferente de qualquer pai que você conhece. Que Ele nos ajude, a cada um de nós, a conhecer o seu grande amor por nós. Amém.
Amém. Obrigado, Davi, por você ter sido aberto aí com a sua vida. Espero que você dê grandes passos, assim como também cada um de nós precisa dar passos, né? Para sermos amigos, falar a verdade, isso nos aproxima. Essa é a força que um cristão tem, né? De ser aberto, vulnerável e Deus agir. E assim a gente conhece o amor de Deus também. Que seja uma prática entre nós, né? Eu só queria avisar os pais dos jovens que estão viajando, estão na estrada. Eles vão chegar aqui, a previsão é para chegar aqui no Hélion, mudou o lugar, tá? Aqui no Hélion, às 8h30. Então, é melhor você não ir para sua casa, fique aqui esperando, entendeu? E também queria animá-los, irmãos, sobre a nossa oferta de missões, para quem esteve aqui na quarta. Nós estamos planejando em fazer dia 20 de dezembro. Então venha preparado. A gente vai estar falando mais sobre a oferta de missões. Então se você quer, a gente vai preparar uma maneira que você já possa ir dando, se você não quer esperar esse dia, tá? Mas daí eu vou explicando durante a semana. Quarta-feira eu posso explicar um pouco mais para os líderes de bate-papo. Então, na quarta-feira nós estaremos aqui com os líderes de bate-papo. Vocês têm mais algum aviso? Mais um aviso e depois a gente encerra. Mais 2 avisos. Então vamos lá. Um aviso que semana que vem nossos cultos são por bate-papos, né? Quer dizer também que assim que terminar o culto, irmãos, os pais, vocês têm 15 minutos apenas para buscar os seus filhos. Nós estamos indo bem nisso. Acho que a gente pode voltar de novo a fazer isso. Se em 15 minutos você não chegar lá, os professores vão ter que descer com seu filho e talvez bater um papo com você. Não queria falar dessa forma, mas é isso. Então o Lucas vai dar um aviso agora. Eu gostaria de ler uma escritura com vocês, irmãos. Primeiramente, boa noite. Lucas 10, a partir do versículo 1. Não precisa de ir lá, só um minutinho. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois a dois adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande os trabalhadores para a sua colheita. Enfim, eu li a escritura porque semana passada, quinta-feira, a gente juntou e realizamos um evangelismo, né? E eu quero compartilhar que foi ótimo a gente estar ali compartilhando a mensagem de Deus. Eu vejo que Deus guiou bastante todos que a gente convidou, os nãos que a gente recebeu, as pessoas que pararam e foram abertas. E estou aqui também para convidá-los, agora com a igreja toda, que terça-feira vamos nos encontrar novamente para evangelizar, agora com 2 horários diferentes. Estaremos às 6h30, formaremos 2 grupos, né? Um às 6h30, que vai sair para orar, vai orar, vai evangelizar e depois compartilhar o evangelismo e tudo mais, e outro com as mesmas tarefas às 7h30. Então um grupo às 6h30 e outro às 7h30. Vai ser terça-feira agora. E se terça-feira é um dia ruim para você, eu animo você a criar um grupo num dia que dá para você. Ok? Vai ser, vai ser no Palácio das Artes, que a gente vai se encontrar às 6h30 em ponto. A gente vai estar começando sem você, se você não chegar às 6h30. 6h30 e 7h30, lembrando. Ok? Muito obrigado, boa noite. E vai ter mais um aviso? Sim. Só um minuto. Então, boa noite para vocês. Esse aviso é para os casados. Casados, dia 20, nós teremos o que lá em Lagoa Santa? Um churrasco, certo? Então, para isso, eu queria deixar 3 avisos em cima dessa situação. Primeiro, nós precisamos de procurar os líderes, seriam o Flávio, o Francisco e o Fábio, se você vai precisar de lotar o ônibus, tá bem? Então, se você precisa de estar lotando o ônibus, você procura para poder comunicar a sua presença lá no ônibus. A segunda coisa, você deve também procurar, tanto eu, Francisco ou o Fábio, para você se encaixar nas distribuições das funções que vão acontecer lá.
Tá bom? Então, se procura logo para poder a gente distribuir as funções que vão acontecer. E a terceira e última, nós precisamos de fazer uma espécie assim, de levantamento de presença lá. Então, você deve procurá-los também para dizer se você vai ou não. Se tiver alguma dificuldade, você expressar essa dificuldade para poder a gente estudar e ver se existe uma possibilidade de todos irem, né? Então, procurem a gente para fazer esse levantamento. Tá bom? Obrigado. Pais, peguem seus filhos. Vê a Deus. Você se aproximou de Deus apenas porque temia o castigo ou porque foi conquistado por seu amor? Você o vê como um juiz severo ou como um pai amoroso? Para você, Deus é mais real do que o seu melhor amigo ou uma presença distante que raramente parece se interessar pelas questões da sua vida? Com que frequência você se descobre duvidando do amor de Deus por você? Você tem certeza de que Deus o ama com a mesma intensidade com que ama as outras pessoas? Quando surgem dificuldades, você duvida do amor de Deus por você? Lucas 15, versículo 11, diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bom, quando lemos essa parábola, tradicionalmente a chamamos de a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. Esta talvez é uma das mais emocionantes histórias que Jesus contou. Possivelmente porque quando ela é contada, a maioria de nós se identifica com o filho perdido e com esse amor com que o pai o recebe. E o fato da gente enfocar a nossa atenção no filho faz com que a gente passe despercebido para a coisa mais importante que Jesus está ensinando aqui nessa parábola. Porque o personagem central dela, como nós vamos ver aqui, é o pai. E talvez essa parábola poderia perfeitamente ser chamada a parábola do pai incrível, como nós vamos ver adiante. Jesus contou essa parábola a fim de pintar um quadro para nós de como é o seu pai. A ideia é essa. Jesus está querendo nos ensinar quem é o seu pai. Muito bem. É uma história, no mínimo, curiosa, porque um jovem chega para o seu pai e fala: ô velho, me dá minha grana aí que eu vou sair fora. Tem jeito? Não foram essas palavras que ele usou, mas quando você lê o relato, era isso que ele estava fazendo. E a verdade é que aquele filho estava ali cobiçando as riquezas do pai. O pai, para ele, era um meio dele adquirir aquilo que ele queria. E aí começa a história com uma reação extraordinária do pai. Após um pedido como esse, sabe o que o pai faz? O pai dá o que o filho pediu. Você que é pai, ou se você é filho, também, bom, certamente você é filho. Pensa na situação, você chegar para o seu pai e falar: pai, estou precisando de grana, eu quero a minha parte da herança agora. E eu estou falando sério. Se você ainda tiver dente na boca, o que é que você acha que seu pai vai falar para você? Ou você que é pai, que já tem filhos mais crescidos, seu filho chegar para você e falar assim: aqui, eu quero a minha herança, vende aí suas coisas aí, seu carro, não sei o que, e me dá a minha parte. Você daria metade da sua aposentadoria lá
para o seu filho, a parte que cabe a ele para o seu filho? Você venderia o carro, venderia suas terras, venderia sua casa, arrumava o dinheiro e falasse para ele: toma, filho mais jovem. Eu acredito que a maioria dos pais não faria isso. Imagina, um moleque rebelde, irresponsável, vou pôr grana na mão desse menino? De jeito nenhum. Mas Jesus nos conta uma parábola cuja a história do seu pai, o pai concedeu o que o filho queria. Pegou a parte que caberia ao filho mais jovem e deu ao filho. E deu a ele. Mesmo sabendo que era um menino imaturo, irresponsável, que talvez não queria trabalhar, ele deu dinheiro para o filho. Imagina! A mim, humano, imperfeito, não me parece muito sábio uma atitude dessa. Mas o pai o fez. Em sã consciência, eu acho que um pai não faria isso. Talvez o repreenderia severamente e ainda o obrigaria a ir trabalhar sem muita conversa. Imagina que afronta. Queria logo que você morresse logo para você me dar a minha parte. Que ousadia! Mas o pai divide a herança e dá a parte para o filho caçula. Quem de nós ousaria fazer uma coisa dessa? Que tipo de pai é este que Jesus estava pintando para nós? Caminhando um pouco mais na história, o menino juntou tudo que era dele, pegou o dinheiro e foi para longe. E gastou, e esbanjou, e fez de tudo. Até o dinheiro acabar completamente. E ele começar a passar fome. E comer uma comida que era pior do que a comida dos porcos. Talvez esse menino não imaginou que o dinheiro ia acabar um dia. Mas acontece um outro dado aqui que Jesus nos ensina sobre esse pai espetacular. O que o pai faz? Sabendo do filho, estava passando fome, passando dificuldade, o pai fica em casa, na fazenda, fica lá esperando. Meu Deus do céu, Jesus! Não estou entendendo. O que você está querendo nos falar a respeito desse pai? Porque qualquer pai amoroso, sabendo que seu filho está passando por dificuldades, certamente sairia correndo para ir lá atendê-lo. Qualquer pai amoroso iria lá atrás dele e diria: meu filho, para de gastar, volta, aproveite se ainda tem um pouco de dinheiro, invista no seu futuro, invista no trabalho ou na escola. Ia lá e alertar o filho, para que o filho parasse de seguir aquele caminho que ele estava seguindo. Mas na história que Jesus nos conta, ele diz que o pai não fez nada disso. E cá para nós, você que é pai, você que é mãe, se você souber que seu filho está passando uma dificuldade em algum lugar, a escola liga, seu filho está com febre, você sai louco para ir lá na escola, pegar o menino, levar o remédio, Imagina você saber uma situação como essa.
crítica que seu filho está passando. É muito mais difícil você ficar e esperar do que você ir de encontro e suprir as necessidades do seu filho. Se quer ir atrás dele para repreendê-lo. Você é um menino tolo. Eu sabia que isso ia dar nessa situação que você se encontra. Agora que eu falei com você, volta para casa. Não. O pai fica em casa, esperando. E a pergunta é: o que esse pai estava esperando? O que será? O pai estava esperando algo maravilhoso acontecesse. Que seu filho voltasse a ter juízo. Podemos imaginar como aquela espera foi cheia de ansiedade. Talvez demorou anos para esse menino gastar o dinheiro. Imagina o que é você ficar esperando seu filho voltar, dia após dia. E o relato de Lucas nos diz que quando o menino aparece ao longe, que o pai o avista. Possivelmente aquele pai estava ali com a mão no trabalho e o olho na estrada. Quando ele olha para a estrada, que ele vê, ele fala: aquele ali é o meu menino. Ele sai correndo, desesperado, com toda a velocidade que ele poderia ter para ir de encontro a seu filho. E quando ele encontra, cheio de compaixão, ele o abraçou, o beijou. Que cena extraordinária é essa que Jesus nos conta? O pai estava esperando seu filho todo o tempo. E quando o menino chegou, ele não ficou lá na varanda do casarão, de braços cruzados, esperando o menino passar ali na frente dele, cabisbaixo, esperando implorá-lo comida. Talvez muitos de nós faríamos isso. Mas esse pai, ele não fez isso. Esse pai poderia ter dito para esse menino: você aprendeu a lição? Agora você aprendeu? Talvez a maioria de nós ou de nossos pais falaria isso. Não esse pai. Não foi isso que esse pai fez. Sem hesitar, ele saiu correndo. Era possível que o filho estivesse pensando que o pai desejaria descarregar sobre ele toda a sua ira. Por isso, talvez, ele se apressou a dizer: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus escravos. Não sei se está fresco na sua memória sobre o que o pai falou nessa hora. O pai não falou nada, não era nem assunto de conversa, apenas o abraçou e o beijou. E tomado de tanta alegria, porque o filho pelo qual ele tanto esperava, finalmente
havia encontrado o caminho de casa. Ele virou para os seus servos, que talvez viu aquele pai correndo. Na hora que eles chegaram, o pai vira para eles e diz: traga logo uma roupa nova, traga sandálias, pega o anel, põe nos dedos dele, pega o boi gordo e vamos festejar. Que incrível! Não fosse uma indagação que aconteceu nessa história, uma festa? Ô doutor, esse seu filho saiu, pegou dinheiro, gastou com um monte de mulher, gastou de tudo quanto é jeito. Esse menino merece uma coça, esse menino merece uma surra. Festa não. Como isto seria possível? Você fazer uma festa após o menino ter feito tudo que ele fez? Esse menino merece um castigo. Festa não. Aí fica a pergunta: que tipo de pai é esse que Jesus está pintando para nós? Vamos nos atentar agora um pouco sobre as atitudes desse pai, para a gente entender um pouco do amor de Deus. Um pai amoroso, como eu estava falando, dificilmente daria o dinheiro para o menino gastar de uma herança antecipada. Dificilmente um pai, sabendo que seu filho estava sofrendo, não iria lá para acudi-lo. Alguns meses atrás a gente viu um pai indo na Cracolândia buscar seu filho lá, dependente do crack. Fazer isso constantemente. E muito menos após o menino ter saído, afrontado o pai, pedido a herança, gastado a herança, o menino voltar, esse pai tem esse tipo de atitude que Jesus nos conta que o seu pai teve. Ter recebido o menino com tanto afeto e ter festejado com tanto entusiasmo. E aí a gente pode pensar: o que esse pai queria com esses filhos? Com esse, a princípio. O pai queria que esse filho crescesse. Porque esse pai não queria simplesmente manter o filho dentro de casa. Porque se ele quisesse, ele nem tinha dado a herança. O pai queria que esse filho crescesse para entender algumas coisas que esse pai queria que eles entendessem. Se é assim, se o objetivo do pai era esse, talvez essas atitudes justifiquem essas ações que ele teve. Porque o pai poderia ter recusado a herança, ter impedido o filho de sair de casa. Mas o pai queria outra coisa. Imagina o que é. O filho quer o dinheiro, só isso que ele quer. Se você não dá, imagina como vai ficar o convívio em casa. O quão hostil esse menino vai continuar sendo. Porque não queria mais estar ali. Então, sabendo o pai disso, dá e deixa o menino ir. E o pai percebe que não havia uma relação de afeto e de amizade dos filhos para com ele. Desse filho aqui em específico também, para com ele. O filho apenas via o pai com um objetivo de suprir seus desejos e prazeres.
E não ia dar muito certo se o pai recusasse dar a ele o que ele queria. Por isso o pai deixou que seu filho pudesse aprender com a própria experiência, para descobrir quem seu pai realmente era. Eu acho isso uma coisa sensacional. Essa história tem a ver com a minha vida também. Não no primeiro momento lá de quando você se converte, Deus te recebe tudo, mas num dado momento da minha vida, 2003 para cá, eu também tomei algumas decisões de Deus, agora eu quero de certa forma seguir os meus próprios desejos, minhas próprias ideias, as minhas próprias opiniões, eu quero fazer as minhas próprias escolhas. E Deus, o que ele faz? Tá bom. Pode ir. E a grande verdade é que Deus faz isso conosco. Eu sinto que também Deus fez isso comigo. E ao longo dessa trajetória que produz para nós uma experiência, isso também me produziu uma experiência. Não sem dor, porque eu sou uma pessoa que, pelo menos desse período de 2003 para cá, fui me tornando uma pessoa muito sensível à crítica, a repreensões. E o resultado disso revelou essa fragilidade minha, a ponto também de querer me proteger de alguns. E o problema não está no alguns, está na minha própria sensibilidade, na minha própria hipersensibilidade a essas coisas. E me sentindo desconfortável dessa aproximação, por ter expectativa que essa necessidade que eu tenho de ser tratado de uma forma sensível não fosse suprida. Isso também me levou a me fechar, de manter uma distância segura para que eu conseguisse continuar caminhando, né? E é verdade que isso não foi bom, né? Eu peço perdão a vocês por isso, por ter até dificultado, né, que mediante coisas que possivelmente vocês veem em mim, certamente veem, né, não me mostrar tão acessível para que vocês se aproximem, seja de que maneira for. Deus permitiu. Você quer ir, então siga adiante, né? Peço perdão também ao Marcos, porque nesse período todo aí foram muitas faíscas. Um irmão que queria se aproximar e me amar. Peço perdão também à minha esposa, que talvez é a que mais sente o impacto, né, disso. Quando o pai deixou que seu filho fosse, ele tinha em mente que seu filho chegasse num ponto para ele ter juízo, ele cair em si. E mesmo quando esse menino lá no meio de um sofrimento enorme, ele pensa em voltar, ele fala: meu pai,
Ele trata muito melhor os seus empregados do que eu estou sendo tratado aqui. Eu vou voltar para casa. As Escrituras dizem que ele caiu em si e voltou. Embora ele tenha caído em si e voltado para casa, feito o caminho de volta, ele ainda não sabia que tipo de pai ele iria encontrar. Havia caído em si, mas não foi neste momento que ele descobriu o quanto era amado por seu pai. E que nada do que ele havia feito naqueles anos comprometeria e tinha comprometido aquele amor que o pai tinha por ele. O pai da parábola desejava ter uma amizade íntima com seus 2 filhos. Queria que soubesse quanto eram amados. E queria sentir o amor deles em retribuição. Ele não queria a obediência dos filhos, mas sim queria o afeto. Pensa você como pai. Você quer um robô para fazer tudo que você quer? Ou você quer que seu filho demonstre amor por você, ternura? É isso que o pai está querendo. Sabendo que isso só aconteceria quando o filho entendesse verdadeiramente quem ele era. Esse pai arriscou tudo, deixando que o filho tivesse o que queria. Você quer seguir seu caminho? Pode ir. Você quer fazer do seu jeito? Pode fazer. O que você quer está nas suas mãos. Vá, eu deixo. Porque o que eu quero com tudo isso, que você entenda o quanto eu te amo. Foi preciso que o filho chegasse no fundo do poço para perceber o amor de seu pai. O amor explica por que esse pai deixou esse menino ir. Por que ele correu tanto para recebê-lo. Ele sabia que o filho já tinha sido punido por sua irresponsabilidade. E aí ele correu porque não queria que o filho sofresse mais nem um instante. O sofrimento havia transformado e trouxe aquele filho de volta para casa. Mas nada importava. Deus sente o mesmo em relação a você. Deus quer que você saiba o quanto Ele te ama. Ele não está interessado na sua subserviência ou no seu sacrifício. Só quer que você saiba o quanto Ele te ama, na esperança de que você retribua com o mesmo amor. Esse filho, talvez a gente pode pensar, qual foi o momento que esse filho foi mais amado? Será que foi o momento onde o pai o recebe com beijos e abraços? Será que foi no momento quando o pai deixou que ele fosse? Será que foi quando o pai enfrentou os empregados, os irmãos, e ainda assim fez por ele tudo que ele queria fazer? A bem da verdade, que esse pai amou esse filho todo o tempo. O problema era que o filho não se sentia amado.
E a gente pode também viver se sentindo menos amado. Seja quando a gente quer pegar também a nossa herança e viver e sair por aí vivendo, a gente está vivendo como quem se sente menos amado. Quando a gente opta pelo pecado, a gente está vivendo como se fosse menos amado. Quando a gente se entrega às angústias da vida, aos problemas, e se sente oprimido por eles, a gente está se sentindo menos amado. Quando a gente começa a achar que Deus deseja que a gente passe por sofrimentos, a qualquer momento a casa vai cair para o meu lado, Deus vai me castigar, Deus vai me provar, Deus vai me fazer sofrer, a gente está vivendo como quem se sente menos amado. Ou então quando a gente tenta atrair a generosidade de Deus, trabalhando como um escravo, a fim de que ele se sinta bem conosco. Estamos vivendo como menos amados, se sentindo menos amados. E aí podemos falar agora do irmão mais velho. No fim da parábola que lemos, ela nos conta que esse irmão mais velho estava com tanta raiva do pai por ter recebido o irmão, que ele se recusa a entrar na casa e a se juntar à comemoração. Ele havia passado tanto tempo com o pai, se negando a fazer tudo que o pai queria. Ele chega, na escritura nós lemos que ele trabalhava como um escravo. Mas mesmo assim, ele não tinha um relacionamento amoroso que o pai queria ter com ele. Embora fosse filho, ele vivia como um escravo, pronto para fazer tudo, como obrigação, como uma coisa que se não fizesse ia ter consequência. A vida inteira atendendo os pedidos do pai, e talvez até fazia de forma pesada, carregando um fardo de obrigação. O primeiro filho representa aqueles que se afastam de Deus, julgando-se no direito de sair em busca dos seus próprios interesses. O mais velho representa aqueles que trabalham duro para que Deus fique mais feliz com eles. Temerosos da punição que poderão sofrer se decepcioná-lo, e que jamais alcançam a intimidade da amizade que Deus deseja ter com eles. Não importa, qualquer uma dos dois filhos não conseguiram chegar onde o pai queria. Nenhum dos dois o amava. E era isso que o pai estava interessado. Jesus termina essa parábola de uma forma sensacional. O filho mais jovem sentado à mesa, saboreando a recém-descoberta da amizade com seu pai. E o filho mais velho do lado de fora, remoendo, talvez cheio de ressentimento. Que quadro! Será que esse filho mais velho ia acabar descobrindo o quanto era amado e vai se juntar à celebração que estava acontecendo dentro de casa? Ou será que ele ia continuar convencido da injustiça do pai e ficar ali com raiva, sozinho do lado de fora? A escolha dele
também é sua. Você saberia responder também essa pergunta? Você sabe quanto é amado? Pelo Pai? Abram comigo Efésios capítulo 3, versículo 16. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo de seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo aqui está nos chamando a atenção para a gente conhecer o amor de Deus. A altura, profundidade, largura, comprimento. Um amor enorme. Eu comecei fazendo algumas perguntas que eu quero repeti-las. Como você vê a Deus? Ele é um juiz que você teme todo o tempo? Ou você vê como o Pai amoroso? Você se aproximou de Deus apenas porque temia o castigo? Ou porque foi conquistado por seu amor? Se foi pelo castigo, comece a refletir, pedir a Deus para se revelar a você como Ele realmente é, amoroso. Ele não é esse juiz severo, Ele é um Pai amoroso. Para você, Deus é mais real do que seu melhor amigo. É uma presença distante, abstrata, que raramente parece interessar pelas questões da sua vida. Com que frequência você se descobre duvidando do amor de Deus por você? Ore, peça a Ele, para que Ele te convença que Ele o ama. Você tem certeza de que Deus o ama com a mesma intensidade com que ama as outras pessoas? Quando surgem as dificuldades, você duvida do amor que Deus tem por você? Na verdade, essas têm sido um pouco de descobertas que têm feito muita diferença na minha vida. Deixar de pensar Deus como severo, carrasco, exigente, que quer a obediência a todo custo, para começar a compreendê-lo como um Pai que ama, acima de qualquer coisa. Se chegarmos aí, tudo vai ser diferente. Se não chegarmos aí, nada vai valer a pena. Deus é um Pai diferente de qualquer pai que você conhece. Que Ele nos ajude, a cada um de nós, a conhecer o seu grande amor por nós. Amém.